Você sabe aquela sensação de carregar algo pesado o tempo todo? Pois é. Um dia eu fiz uma coisa pequena. E pela primeira vez em anos, respirei. Eu passei muito tempo achando que dinheiro era só uma questão de números. Que bastava fechar a conta no fim do mês, mesmo que sobrasse zero. Mas não é assim que a gente vive de verdade. A gente vive com aquela sensação de estar sempre devendo algo. Não só dinheiro. Tempo. Sossego. Noite de sono. Até que um dia, sem querer fazer grande coisa, eu tomei uma decisão pequena. Ela não resolveu minha vida. Ela não pagou minhas dívidas. Ela só fez uma coisa, tirou um peso de onde eu nem sabia que carregava. Esse vídeo não é sobre ficar rico. Não é sobre milagre financeiro. É sobre aquela primeira decisão que a gente toma quando cansa de viver no aperto. Eu não vou te dar fórmula mágica. Vou te contar o que aconteceu comigo. E como R$ 30 por mês, em R$ 30, mudaram a forma como eu olhava pro calendário. Porque no fim do mês a gente só quer uma coisa, e descansar. E até isso parecia impossível. Eu cheguei em casa naquele dia como em qualquer outro. O corpo cansado, a cabeça cheia. A geladeira meio vazia, o celular cheio de notificação de banco. Sabe como é? Sentei na mesa da cozinha, a mesma de sempre. Luz amarela, silêncio pesado. Fui olhar minha conta, mais por obrigação do que por vontade. E ali, naquela tela pequena, eu vi o que todo mês eu vejo. Entrou o salário, saiu o salário. Como se ele só passasse para me visitar. Mas naquele dia teve um detalhe. Um detalhe besta. Uma sobra de R$ 30. R$ 30 que não estavam programados para nada. Eu podia ter gastado no iFood. Podia ter comprado um lanche no fim de semana. Podia ter usado para completar alguma conta que sempre falta um pouco. Mas eu não sei explicar o que aconteceu. Cansado de sempre fazer a mesma coisa, eu tomei uma decisão diferente. Eu não falei para ninguém. Não postei nada. Não planejei nenhuma estratégia genial. Eu só peguei aqueles R$ 30, que nem eram R$ 30 inteiros, era uma sobra. E coloquei num lugar separado. Num envelope. Daqueles de papel pardo, de correspondência. Escrevi não mexer com uma caneta preta. E guardei dentro de um livro que ninguém abre. Não por desconfiança. Por vergonha, talvez. Porque parecia pouco. E porque no fundo eu achava que não ia dar em nada. No começo, confesso, eu nem lembrava do envelope. Passou uma semana. Passou um mês. Veio o próximo salário, vieram as contas. E veio a vontade de desistir. De abrir o envelope, pegar aqueles R$ 30 e comprar qualquer besteira. Só para sentir que eu tinha controle sobre alguma coisa. Mas alguma coisa mudou. E não foi força de vontade. Não foi disciplina de coach. Foi cansaço. Cansaço de fazer sempre igual. Cansaço de chegar no fim do mês com zero. Cansaço de olhar para frente e não ver diferença nenhuma. Então eu repeti. No mês seguinte, quando sobrou 20 e poucos, eu coloquei mais um pouco. Não era sempre 30. Às vezes 20. Às vezes 12.
Teve mês que não deu para colocar nada. E isso foi importante. Porque eu aprendi que não precisava ser perfeito. Não precisava todo mês. Só precisava tentar. O envelope foi ficando mais grosso. Não muito. Nada que mudasse minha vida. Mas tinha uma coisa estranha acontecendo. Quando eu colocava dinheiro ali, eu sentia que estava fazendo alguma coisa por mim. Não pelo banco. Não pelo cartão. Não pelo leite ou pela luz. Por mim. E aquilo começou a virar um momento. Um momento meu. No fim do mês, antes de pagar tudo, eu tirava um tempinho para colocar o que dava. Não era sacrifício. Era um respiro. O tempo passou. E o envelope continuava ali, dentro do livro. Eu não contava o dinheiro. Não sabia quanto tinha. Só sabia que tinha. E isso, por si só, já era estranho. Porque eu nunca tinha nada guardado. Nunca. Toda a minha vida adulta foi sobre pagar contas. Mas ali, naquele envelope, tinha algo que não era para conta de luz. Não era para a dívida do cartão. Não era para a parcela do celular. Era meu. Aí veio o susto. Aquele dia que quebra a geladeira. Ou que o menino precisa de remédio. Ou que o carro faz um barulho estranho. Quem vive até o fim do mês sabe. A gente vive com medo desses dias. Porque eles chegam. E quando chegam, não avisam. Eles chegam e a gente não tem saída. Pega emprestado. Usa cheque especial. Paga juro. Entra num buraco que demora meses para sair. Só que dessa vez, quando o imprevisto apareceu, eu lembrei do envelope. Abri o livro. Peguei o dinheiro. Contei. Não era muito. Era pouco. Muito pouco. 500 e poucos reais. Depois de quase um ano guardando 30, 20, 12 reais. Mas naquele dia, 500 reais pareciam uma fortuna. Não porque era muito dinheiro. Porque era dinheiro que não ia me custar juro. Não ia me custar noites sem dormir. Não ia me custar uma dívida nova. Foi a primeira vez que um imprevisto não virou desespero. Foi a primeira vez que eu resolvi sem pedir ajuda. E foi a primeira vez que eu senti que aquele envelope não era só dinheiro. Era uma escolha. A primeira escolha que eu fiz por mim. Eu não vou mentir. Depois que usei o dinheiro do envelope, fiquei um tempo triste. Parecia que tinha voltado pro começo. Envelope vazio. Zero de novo. A sensação de que todo esforço não valeu de nada. Mas aí veio uma segunda decisão. Uma decisão que eu não esperava. Eu recomecei. Não com 30 reais. Com o que dava. 10, 15. Às vezes 5. E aí eu entendi uma coisa que nenhum curso ensina. Não é o valor que muda a sua vida. É a repetição. É você decidir, toda vez que dá, separar um pouco. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja ridículo. Porque a verdade é que quem vive no aperto não precisa de fórmula mágica. Precisa de uma trégua. Precisa de uma noite de sono sem pensar em boleto.
precisa de um imprevisto que não vira dívida. E isso não vem com dinheiro grande. Vem com uma decisão pequena, repetida muitas vezes. Hoje eu tenho um envelope de novo. Não é sempre que dá para colocar. Tem mês que não dá nada. Tem mês que eu tiro um pouco para completar uma conta. Mas eu nunca mais fiquei sem ele. Porque o envelope virou o meu limite. Virou meu lembrete de que eu existo além das contas. E sabe o que mais mudou? Não foi o dinheiro. Foi a paz. A paz de saber que, se der alguma merda, eu tenho um pouco. Não muito. Mas um pouco. E às vezes, um pouco é tudo que a gente precisa. Só para não afundar. Esse vídeo não é sobre ficar rico guardando R$30. Não é sobre milagre. É sobre algo que ninguém te conta. Sair do buraco não começa com um grande acerto. Começa com uma pequena decisão. Uma decisão que você toma por você. Não pelo banco. Não pelo cartão. Por você. O envelope não resolveu minha vida. As contas continuam chegando. O salário continua curto. A vida continua difícil. Mas alguma coisa mudou. Eu mudei. Hoje eu sei que posso escolher diferente. Mesmo com pouco. Mesmo cansado. Mesmo apertado. Se você tá aí assistindo isso, com aquela sensação de que nunca vai sair do lugar, eu não vou te dizer que vai ficar tudo bem do nada. Não vai. Mas vou te dizer uma coisa. Você pode começar hoje. Com R$10. Com 5. Com o que der. Guarda num envelope. Numa gaveta. Num lugar que só você sabe. Não é o dinheiro que importa. É você lembrar que ainda pode escolher. Obrigado por estar aqui. Se inscreve no canal, se quiser. Porque todo mês a gente se encontra. Até o fim do mês.